Olá, seja bem-vindo a essa aula de integrais. Aqui que já começa o nosso cálculo 2, né? Muitos cursos eles começam com as integrais e a gente vai sempre caminhando com essa construção de conhecimento, né? Sempre do mais básico ao mais avançado, mas sempre que todo mundo consiga entender o assunto da melhor forma possível. Então, quando eu pensei em começar esse curso de integrais, eu pensei o seguinte: eu vou sempre falar a maneira mais fácil de ser entendida e depois eu faço a anotação mais formal. Porque não adianta eu notar formalmente se você não vai absorver. Eu quero que você absorva o assunto. Para futuramente, quando você se interessar mais pela matemática, você pegar a matemática com um pouco mais de beleza em questão de notação, né? Uma notação mais bonita, mais bela, mais aguçada. Então, para a gente começar o assunto de integrais, sejam muito bem-vindos mais uma vez, nós vamos começar falando sobre primitivas de uma função, que tem totalmente ligação a essas integrais. E nós vamos ver que estamos trabalhando, por enquanto, as integrais indefinidas, para futuramente trabalharmos com as integrais definidas, que no caso são as integrais da soma de Riemann. Então, para iniciarmos o nosso assunto, nós temos que falar um pouco sobre as primitivas, ou seja, esse é o termo que nós começamos a falar no nosso estudo das integrais de primitivas. Então está aí anotado o nome, que vocês vão ver que as primitivas elas têm total ligação com as integrais. Pessoal, é muito simples entender uma primitiva. Imagine que eu tenho uma função f de x, eu sempre vou começar falando com exemplos, porque vai ficar mais fácil de você entender. Então suponha que eu tenho uma função f de x igual a 5, e aí eu peço para você, colega, eu quero que você encontre a primitiva de f de x. Mas antes disso, bora chamar essa nossa primitiva de f de x, ou seja, essa primitiva pertence a essa função aqui, ela vai ter uma primitiva. Quando a gente pensa em algo primitivo, a gente pensa em ancestral, e tem muita ligação com isso. Então, eu vou chamar essa minha primitiva de f maiúsculo, porque a f minúscula é f de x igual a 5. Tá, e eu quero que você encontre essa f maiúscula, que eu vou chamar de primitiva da f minúscula. Bom, pessoal, essa f maiúscula é a função que, quando eu derivo, eu encontro a menorzinha. Como assim, Thiago? Se eu derivar essa função aqui, eu vou chegar justamente nessa função aqui. Viu como é fácil de entender? Então, nós já sabemos intuitivamente e pelo conceito de derivação que essa função grande, f de x, ela é justamente 5x. Por quê? Quando eu derivo 5x, eu encontro 5. Vamos testar isso aí? Então, bora. Então, eu vou derivar essa função aqui. Então, tá aqui 5x e eu vou derivar ela. Isso aqui é justamente uma constante multiplicando um monômio, né? Então, a gente pode simplesmente tirar a constante e multiplicar aqui com essa derivada de x. A derivada de x é 1, todo mundo sabe pela regra, né? Que esse 1 vai cair aqui e aqui vai ficar 1 menos 1, pela própria regra da derivação. Se você não está entendendo isso, eu sugiro que você volte nos cursos de derivação para você ficar bem afiado quanto a isso. Então, essa função 5x, quando eu derivo, eu chego justamente no 5, que é justamente a f de x. Então, a derivada de uma função é aquela função que, quando eu derivo, eu chego nela. Então, a primitiva de uma função, é justamente essa aqui. Ou seja, é 5x. Por quê? Porque quando eu derivo isso aqui, eu chego nessa aqui, certo? Então, sempre pensando nisso. Se eu tenho uma funçãozinha f igual a 5x, a minha f grande, que já vai ser outra, né? Que no caso, a gente já vai ver que já é outra função. Mas se eu tenho uma fzinha pequena igual a 5, a primitiva só pode ser 5x, porque quando eu derivo 5x, eu chego em 5. Olha que interessante. Então, o conceito vocês já pegaram, mas como o nosso curso é bem completo e bem legal, a gente vai notar agora mais ou menos como funciona esse teorema. Então, vamos falar um pouco sobre as primitivas, um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais refinada? Então, vamos pensar aqui nas nossas primitivas. Espero que esteja bem enquadrado aqui. Certo? Está enquadradíssimo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir um intervalo i. Tá? É claro que o que eu acabei de falar vai ser justamente o que eu vou escrever. Claro que com a linguagem mais técnica e mais restrita. Mas é a mesma coisa que eu acabei de falar. Mas é claro que eu vou notar, mesmo que de maneira superficial,
para aqueles alunos que gostam de notação mais formal, eles consigam também ter essa abordagem aqui no nosso curso, certo? Então, esse i é um intervalo, tá? Eu não vou notar que isso é um intervalo, então a gente vai assumir que isso é um intervalo. Pode ser um dos números reais, pode ser um intervalo menor, mas o que eu quero falar é que isso é um intervalo, certo? E a gente vai pensar numa função f de x, que ela justamente está definida em i. E a gente vai pensar agora numa função f grande de x, que também vai estar definida nesse intervalo. É muito importante que as duas funções estejam definidas no mesmo intervalo. Lembre-se disso, certo? E eu vou falar aqui, justamente, a minha f grande de x, ela é primitiva da pequena, porque quando eu derivo a grande, eu chego na pequena, né? Vou colocar aqui, pois, vamos abaixar aqui, pois quando eu derivo a minha função grande, eu chego na minha pequena. Olha como é simples, pessoal, as integrais indefinidas. Não tem muito o que falar. É justamente uma relação de antiderivação. Por isso que muita gente chama isso de antiderivação. Porque justamente eu quero encontrar a função que quando eu derivo, eu chego nela. Ou seja, se eu estou procurando a derivada de 1, justamente é x. Porque quando eu derivo x, eu chego em 1. Olha como é fácil e olha como é interessante. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos para encontrar algumas derivadas apenas pensando e sem ficar muito preso a teoremas. Então eu vou colocar algumas funções aqui e você junto comigo vai tentar encontrar quem são essas funções que são as primitivas, certo? Então eu vou encontrar aqui uma função tal que, nosso primeiro exemplo, o exemplo 1, eu vou chamar essa f de x aqui, primeiramente de x ao quadrado. E a gente vai aumentando um pouco o nível, mas é claro que é tudo possível e é tudo bem tranquilo. E aí eu quero justamente encontrar a minha grande, no meu f grande, que é justamente a função que quando eu derivo, eu chego em x ao quadrado. Então, quem seria essa minha primitiva? Quem seria essa f de x, que é a primitiva da fzinha pequena? Então é isso que a gente vai perceber e vai descobrir agora. Pessoal, como isso aqui é um monômio, com certeza isso aqui pode ter vindo de um monômio, não é? Porque a gente sabe que para derivar um monômio é muito simples, né? Basta a gente descer esse n aqui para baixo e aparecer um menos 1 aqui na frente. Olha como é simples fazer essa derivada. Até bebezinho faz, né? Então a gente vai ter essa derivada aqui, vai ser n x n menos 1. Exemplo, se eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui x ao cubo. Então se eu derivar isso aqui, o 3 vai cair e vai aparecer um menos 1 aqui subtraindo com esse 3. Então vai ficar 3x ao quadrado. Então, eu já estou tendo uma ideia que vai ser mais ou menos por esse caminho que a gente vai procurar essa função f grande. Pessoal, essa função f grande, ela justamente vai ser x ao cubo sobre 3. Nossa, Thiago, mas por que sobre 3? Porque justamente quando esse 3 cair aqui, ele vai ter que sair da ilha. Ele não pode ficar 3, né? Porque não tem 3 aqui. Então, eu faço aparecer um 3 embaixo para que justamente ele se corte e apareça só o x ao quadrado, que é o termo que eu quero. Então, quando a gente deriva isso aqui, né? Então, vamos só testar, né? Testando, vamos fazer um teste, se a gente acertou. E é muito interessante essas integrais que a gente sempre pode testar, porque basta ver se a derivada dessa vai ser igual a x ao quadrado. Então, se a gente fizer x ao cubo sobre 3 e derivar isso aqui vai ser quem? Vai descer o 3, né? E vai dividir com o 3 daqui. Então, o 3 vai cair, né? Então, vai ficar 3 sobre 3x, 3 menos 1, né? Porque aparece um menos 1 depois. E aí, justamente, a gente vai poder cortar 3 com 3. E aí, vai ficar x ao quadrado. Olha aí, pessoal. Então, o primeiro desafio foi cumprido, certo? Olha que interessante. Agora que a gente já descobriu o que é uma primitiva, a gente vai entrar no conceito de integral indefinida, que na verdade a gente já entrou há muito tempo, só que eu não falei para vocês. Por quê? A gente estava falando sobre primitivas, mas o que é uma integral indefinida? Porque lembre-se, existem tipos de integrais diferentes. Estamos aqui falando com a integral, que é a integral de abertura, que vai ser a integral essencial para todo o seu curso. É a integral indefinida de uma função, certo? Então, certo, Thiago, você falou que tal, essa integral aí você não falou nada, você só falou que tem uma tal de primitiva. Mas o que é
essa integral indefinida. O que é essa coisa que você tanto fala, mas que você não falou ainda? Olha que interessante. Então, a integral indefinida, pessoal, é uma família de primitivas de uma função. Como assim? Se eu tenho uma função f de x igual a 1, por exemplo, eu sei que a minha f grande, que é a primitiva, ela vai ser quem? X, né? Porém, existem outras funções que a gente vai chamar de família, que a gente consegue também chegar nessa função. Sério, Thiago? Quais? E aí que fica legal, porque a família de primitivas que nós temos vai ser justamente a própria função que nós temos, mais uma constante qualquer. Como assim uma constante? Pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Por quê? Porque a derivada de uma constante é igual a zero, pessoal. Então, se eu ficar botando várias constantes aqui, não vai alterar. Por exemplo, se eu pegar f de x igual a x mais 2 e derivar isso aqui, nós sabemos que a derivada disso aqui vai ser quem? Vai ser a derivada da soma, né? Então vai ficar x derivada mais 2 derivada. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui é uma constante, a derivada de uma constante só pode ser 0. Então, pessoal, vai ficar 1 do mesmo jeito. E aí que o negócio fica muito interessante, porque nós podemos agora já ir para estudar as famosas integrais a partir do que a gente viu nesses exemplos aqui. E vai ter até um simbolismo mais bonito e mais refinado para a gente falar de integral indefinida. Então, esse símbolo aqui, que não ficou tão legal, né? Diga-se de passagem, esse símbolo aqui é o símbolo que você vai ver daqui para frente nos cursos de engenharia, nos cursos de matemática, de física. Você vai ver muito essa cobrinha, né? De uma forma mais didática. E isso representa que está tendo uma operação de integração ali acontecendo. E aí a integral dessa fzinha pequena, e a gente coloca o nosso dx lá da derivada, ele vai aparecer aqui. Ela vai ser justamente a família das primitivas dessa pequena funçãozinha pequena, né? Ou seja, essa coisa todinha aqui é só igual a isso aqui. Veja que não é um bicho de 7 cabeças. E aí, isso aqui a gente chama do integrando, né? Então, essa função aqui, ela está integrando, certo? Essa função aqui está integrando. Isso aqui é o nosso dx, né? Ou seja, a gente tem já a parte de Leibniz, né? A gente lembra lá que da nossa notação de Leibniz. E esse dx aqui, ele vai ser muito útil futuramente. Mas, por enquanto, não se preocupa com ele, que ele não vai estar influenciando na nossa conta. Mas, futuramente, ele vai ter um grande significado. Ele não está aí à toa, pessoal. Ele tem um objetivo e ele está aí porque é essencial que ele esteja aí. Mas, por enquanto, nem se preocupa que ele não vai influenciar no seu cálculo no momento. E essa aqui é integral indefinida, porque justamente não tem A e não tem B aqui, mas isso vocês vão ver futuramente, certo? E aí que fica legal, porque agora a gente pode fazer vários exemplos, né, e brincar com as integrais, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a integral, vamos calcular aqui a integral da função integral de x ao quadrado novamente, né? Vamos começar com um exemplo mais fácil, que a gente já viu. Nós sabemos que a família das primitivas de x ao quadrado é a função mais uma constante, né? Porque nós sabemos que a constante também não deixa de ser uma função, lembre-se disso. Mas vamos falar só que é uma constante, tá? Nós sabemos que isso aqui vai ser igual justamente a x ao cubo sobre 3 mais uma constante qualquer. Essa constante pode ser qualquer número. Então é importante que você coloque que essa constante pertence aos números reais. Porque, querendo ou não, quando nós não restringimos o intervalo, nós já estamos automaticamente, né, pensando no domínio dessa função, né? Então a gente tem que pensar no domínio das duas sendo o mesmo domínio, né? Então esse C vai estar nos números reais, certo? Tá, Thiago, mas como eu sei que isso tá certo? Porque basta você pegar x ao cubo só para testar, tá? Sobre C, e quando você derivar isso aqui pelas regras de derivação que você já aprendeu, você vai justamente chegar no x ao quadrado, certo? Olha como é bem simples e bem bacana esse assunto. Agora a gente já pode trazer um exemplo mais bacana, que é a integral dx. E aí, tenta fazer essa, dá um pause e tenta fazer. Bom, espero que você já tenha dado um pause. E você deve estar se perguntando, Thiago, você esqueceu de colocar a função. É aí que você se engana. Tem uma função, só que ela está escondida aí. Ela é bem escondidinha porque
ter o nosso 1 aqui bem oculto, ou seja, o nosso 1, ele não precisa aparecer para dizer que ele está lá. E aí fica muito simples, porque qual é a função que quando eu derivo da 1? É x, porque a derivada de x é 1. Mas lembre-se, nós queremos a família das primitivas. Então, quem é a família dessas primitivas? É justamente x mais uma constante c. E é óbvio que a gente tem que notar que esse c pertence aos números reais, porque senão a gente não está definindo quem é esse c. Porque esse c poderia ser muito bem uma variável. Por isso é importante você notar que isso aqui é uma constante, certo? Então, pessoal, essa aula mais introdutória foi para você conseguir entender basicamente esse conceito de integral, que não é difícil, é algo bem simples de entender e é o assunto mais legal da matemática. Então, vai ser só alegria daqui para frente. Sempre um feedback bom de vocês e um abraço nessa nossa caminhada e nessa nossa jornada juntos.